Do novo primeiro-ministro alemão e os desafios que tem pela frente. Sim, boa noite a todos. Bem, enfim, os desafios são enormes, né? Como disse o Arlington, são fundamentalmente desafios económicos da retoma do crescimento económico alemão, porque tem vindo a resistir a algumas recessões técnicas, mesmo se são muito ínfimas para ser uma recessão real. E também são desafios, enfim, securitários, né, da geopolítica odierna, ligados a esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tem efeitos bastante significativos na própria pujança da economia alemã e também na segurança europeia. Também são desafios ligados à própria política interna alemã, porque o segundo partido mais votado pela Alternative für Deutschland foi declarado por um órgão ligado aos serviços secretos alemães como sendo um partido de extrema-direita, que é incompatível, pode ser incompatível com a Constituição alemã, e ele deverá lidar com esta situação para, de um lado, evitar que um partido, de qualquer maneira, seja excluído da vida política alemã, mas também conter esta extensão galopante que esta alternativa está a ter nessa altura na Alemanha. Depois também são desafios da própria manutenção do poder econômico alemão na Europa, porque é verdade que a Alemanha é a principal economia alemã, a principal economia europeia, mas também tem havido outras economias que estão a crescer muito mais do que a própria economia alemã. Daí que se a Alemanha quer continuar a ter o peso no Parlamento Europeu, por exemplo, e também na própria União Europeia, enquanto Estado, um dos Estados fundadores, mas também Estado garante desta integração, deve continuar a crescer muito mais, senão o peso real que a Alemanha tem pode ser contestado por outras economias emergentes europeias. Estamos a pensar, por exemplo, a economia espanhola, para não falar da própria economia francesa. E depois também é um desafio que ele, ao fim e ao cabo, vai manter, né, desse eixo franco-alemão que existe desde a fundação da própria União Europeia, e é prevista já amanhã a deslocação para Paris, para um primeiro encontro de trabalho com o presidente francês, o presidente Emmanuel Macron. Enfim, são desafios enormes, mas o principal deles tem a ver mesmo com como que ele vai lidar com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, porque a decisão da resolução deste conflito, é verdade que os Estados Unidos estão mediando, mas no espaço europeu, quem decide se o conflito termina agora, nesta altura que estamos a falar, ou se vai continuar para outros dias a mais, é a Alemanha e a França. Se estes dois Estados decidirem que o conflito deve terminar, o conflito termina, porque de um lado são os principais países europeus, são aqueles que têm a economia mais importante, mas também são eles quem ditam, de certa forma, as regras de jogo, né, na comunidade econômica europeia. Enfim, a ver, vamos como que ele vai lidar com essa componente do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mesmo se ao longo do debate, as eleições que aconteceram em fevereiro e também na ótica das pastas do governo, parece que não haverá uma descontinuidade, pelo menos para já. Não haverá uma descontinuidade da política de Olaf Scholz no que toca ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Pode não ser uma saída bem conseguida, visto que lá do outro lado do Atlântico, apesar das reticências, a aposta na resolução negociada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Bem, um outro desafio, claro, existem muitos, né, mas este é essencial, tem a ver com a transição ecológica, como é que a sua política poderá, por exemplo, que incidências terá na recuperação ou no relançamento da indústria automóvel alemã vis-à-vis as políticas de eletrificação, não é? A substituição do tal motor a combustão interna para o motor elétrico, e depois como é que isto pode contribuir para uma maior competitividade com o setor de automóvel elétrico chinês, que é aquele que mais controla o mercado.